Estamos utilizando o serviço do Exército Brasileiro na BR-163. O 63, porque é mais barato. E mais do que mais barato, a confiança no trabalho. Quando se muda os DENITs do Brasil todo, a crítica vem para cima da gente. É porque tem tanto patriota assim querendo ocupar esses cargos? Não dá para desconfiar. Quando decidi, junto com o Tarcísio, não quero mais multagem eletrônica no Brasil, nas rodovias federais. Houve uma grita, até uma juíza deu uma liminar contra mim. Eu sou obrigado a instalar pardais no Brasil todo. Tinha na mesa dele 8 mil radares, 8 mil processos para radares no Brasil. Custo ao longo de 4 anos, R$1 bilhão. Não gastamos 1 bilhão e demos um golpe na indústria da multa no Brasil. Nós não podemos errar. Se nós errarmos, os senhores bem sabem quem poderá voltar. E as pessoas de bem, que foi a maioria que acreditou naquilo que nós pregamos ao longo dos últimos anos, não poderá se decepcionar conosco. E eu tenho certeza, com essa equipe econômica aqui, com a equipe de ministros aí na minha frente, os militares das Forças Armadas, que passam sim a ter o seu valor reconhecido no Brasil. Com essa grande equipe, nós poderemos colocar o Brasil em local de destaque que ele merece. Primeira coisa da nossa reforma previdenciária, é uma obviedade hoje que o sistema está quebrando. É uma obviedade hoje que o sistema está quebrando. Então nós estamos tentando, primeira preocupação, assegurar o pagamento das aposentadorias atuais dos mais pobres, principalmente. Porque nós estamos indo justamente nas aposentadorias mais altas e cobrando deles. Então, quem está pagando mais é quem tem a aposentadoria mais alta. E está tudo convergindo lá na frente. Então, em si, a reforma tem 2 fases. A primeira fase é uma fase para consertar, reduzir as desigualdades sociais, remover privilégios, fazer convergir, cobrar mais de quem tem mais. Aí tem a segunda fase, que seria uma transição para um regime de capitalização. Essa fase, nós somos tão respeitosos com o Congresso, que essa fase é uma segunda fase. Ela não foi definida ainda. As privatizações foi um compromisso nosso também de campanha. Nós vamos acelerar privatizações. Não faz sentido, do nosso ponto de vista, você ter uma empresa que não investe, virou um foco de corrupção e não está fazendo a sua função principal. Então, está dando um prejuízo para o país. E tem vários casos, tem Valec, tem Trembala, tem empresa até que é importante, está há muitos anos, que é o Correios, por exemplo. Na verdade é o seguinte, quebraram o Correios e quebraram a Postales. Então hoje o próprio funcionário, o próprio carteiro, tem 100 mil carteiros que não sabem se vão receber sua aposentadoria, porque quebraram o Postales. Agora, se você fizer uma privatização e arrecadar recursos suficientes, você garante a aposentadoria também do carteiro. Quebrar a empresa, mas nós não podemos deixar o pessoal sem defesa. Apesar deles terem um compromisso, eles deviam ter defendido sua própria aposentadoria e seus próprios recursos. A população deu dinheiro para eles e falou, tome conta disso para nós. O dinheiro sumiu, ainda quebraram a aposentadoria deles. Então, temos aí um militar no poder. O que é que vocês acham que tem que ser feito? Ficar só na rede social? Só nas internet? Nunca do verbo jamais. Se você imaginou que a eleição de Jair Messias Bolsonaro ia propor a você salgar a bunda na praia, fazer churrasco na laje, ir pros pagode, fazer quadradinho de 8, minha nega, meu nego, a gente não estamos tendo para hoje na fila do pão, senhor. O ministro Paulo Guedes comentou sobre como a esquerda engana os mais humildes na tentativa desesperada de sabotar o governo e implantar o caos no Brasil. Tem dinheiro, hein? Tem dinheiro, tem muito dinheiro de publicidade conta, tem gente recebendo no aeroporto, os congressistas com faixa, tem mobilização, tem muita coisa para garantir os privilégios usando os frágeis de escudo.
bota de escudos frágeis na frente, querem tirar dinheiro dos pobres. Não, não é verdade. É mentira, é fake news. O lobby não está no Brasil, não é o Brasil que está contra a reforma da Previdência, não. É Brasília que está contra a reforma da Previdência. O gasto público descontrolado com o passado inepto, que traz esse juro da dívida enorme, com o presente de excesso, que é a máquina, e com o futuro de privilégios em boa parte dessa máquina também. Então isso é um absurdo. O Estado passou a existir para si. Dizer, olha, desculpe meus erros lá de trás, pague meu salário hoje, me dê estabilidade de emprego, tudo certinho, me dê um salário bem acima da iniciativa privada, e além disso, eu quero uma aposentadoria também bem maior que todo cidadão brasileiro, viu? Eu estou vivendo na União Soviética ou eu estou vivendo no Brasil? Isso aqui virou o quê? Cleptocracia, corrupção, benefícios para super burocratas. O que é isso? A eleição do presidente foi um não a esse estado de coisas. Aliás, Raquel Brunheira exemplificou de forma brilhante como é quase impossível equilibrar as contas do governo diante da bomba que foi deixada no colo de Bolsonaro ao assumir a presidência. Dia 19 de dezembro de 2018, o Congresso Nacional aprovou quais valores o atual governo deveria gastar em todos os setores do país. Ou seja, os antigos deputados, muitos deles já descartados da vida pública, considerando que a taxa de renovação do Congresso beirou 50%, foram os responsáveis por decidirem quanto Bolsonaro teria em mãos para gerir o país. Dentre as bombas instaladas nessa data, temos o aumento do salário mínimo para R$ 1.006, a inflação prevista para 2019 de 4,2% pelo IPCA, o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, de 2,5% e a Selic, taxa básica de juros, de 8%. Não foi algo excepcional, todo final de mandato se prepara o terreno para o próximo governo. Nós é quem não reparávamos nisso, até porque passamos por décadas de governo entre amigos, onde FHC passou o bastão ao Lula, que preparou o terreno para Dilma. Até que Temer entrou pela porta dos fundos e preparou o terreno para o Felizardo, que deve desarmar a bomba ou suportar os estilhaços. O relator do projeto que condenou o atual governo à diminuição dos gastos foi o senador do MDB, Valdemir Moca, que não foi reeleito. Na época, ele chegou a declarar: "Nunca um relator teve menos de R$1 bilhão para remanejar. Neste orçamento, eu tive aproximadamente R$300 milhões para repartir entre todas as áreas." Só pela declaração já supomos que está sendo bem difícil equilibrar as contas. Mas a coisa só piora. A dívida pública brasileira, que era de R$1,3 trilhões em 2007, foi parar em 5,2 trilhões em 2019. Tudo graças à incompetência dos governos PT, que se gabavam de terem pago a dívida externa, mas deixaram implodir a dívida interna brasileira, que hoje consome 42% do que é arrecadado no país. Evidente que houve contingenciamento em todas as áreas e que haverá um longo processo de reorganização das contas públicas. O processo seria menos doloroso se todos entendessem as consequências do que deixamos acontecer nos últimos anos. Mas boa parte do país está numa força-tarefa para detonar as bombas instaladas. O presidente avisou que caso não passe a PLN 4, que libera quase 250 bilhões para o governo, iniciará no país o que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro já sentiram na carne: atraso e parcelamento de salários e aposentadorias. Seria o caos, mas há quem comemore a explosão da bomba, achando que nenhum dos estilhaços recairá sobre ele mesmo. Lê do engano. Lembrem-se disso nas próximas eleições. Vamos criar listas para divulgar os nomes de quem ajudou na detonação e de quem garantiu o salário e a aposentadoria das pessoas. Enquanto pudermos falar, vamos divulgar. Porque corre no Congresso um projeto que criminaliza quem fala o que não deve. Mas isso é um outro capítulo. Vamos conversar sobre ele em outra hora. Cada um faça o seu dever de casa e salve os nomes de quem votou contra o PLN 4. E passe longe dos nomes e das siglas que ousarem tirar dinheiro de velhinho para tentar derrubar um presidente, seja ele quem for. Eleições se ganha no voto, não na chantagem e punição dos eleitores.
E sabe por que eu tô? Porque você, oposição, não está deixando o governo trabalhar porque você sabe que o governo é bom. Você sabe que o que o governo vai fazer é ótimo para o país, que o país vai desenvolver nas questões financeiras, nas questões educacionais. E você não quer isso, porque se o pessoal tiver informação, dinheiro, educação, saúde, ninguém mais vai cair nas mentiras de vocês. Não é uma frase jogada ao ar, quanto pior, melhor. Vocês precisam disso. Vocês precisam que esteja muito ruim para vocês terem alguma chance, porque vocês estão muito queimados, gente. Assim, é tostado. As contas da irresponsabilidade dos desgovernos desastrosos e corruptos que dominaram o Brasil nas últimas décadas estão chegando. É a herança maldita deixada pela era petista, MDBista e demais siglas companheiras, que traíram a pátria e destruíram um país que deveria estar hoje entre as 4 maiores economias do mundo, se não tivesse errado tanto na escolha de seus governantes. Eu vou chorar, porque é uma desgraça. O Brasil está quebrado. O Brasil está desmoralizado. Você não sai do Brasil para fazer qualquer negócio aí fora sem um manto da desconfiança. O presidente Jair Bolsonaro está com uma bomba relógio no colo e demonstra preocupação com a possibilidade da não aprovação pelos parlamentares do PLN 04, que autoriza o governo a vender títulos públicos para pagar despesas correntes no valor de 248 bilhões de reais. Bolsonaro destacou, através de seu Twitter, que se o PL não for aprovado, o governo terá de suspender o pagamento de benefícios já no próximo dia 25. Sem aprovação do PLN 4 pelo Congresso, teremos que suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência já no próximo dia 25. Nos meses seguintes, faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf e Plano Safra, alertou Bolsonaro. O governo precisa da autorização dos parlamentares para realizar essas operações, já que, por lei, a União é impedida de contrair dívidas para pagar despesas correntes. A sessão na comissão mista, senadores e deputados federais, que vai deliberar sobre a liberação do crédito extra, está marcada para amanhã, terça-feira, e enfrenta impasse entre parlamentares do governo e da oposição sobre a aprovação do recurso adicional. A situação do Brasil é caótica, já está faltando dinheiro para honrar os compromissos, e essa turma da oposição, que representa os interesses dos bandidos que massacraram o país e são os responsáveis por esse caos financeiro que o Brasil se encontra, tem a cara de pau de agir de forma criminosa, cogitando impedir que o governo consiga pagar benefícios a idosos e pessoas com deficiência. É a desmoralização total da esquerda brasileira, que deixou a máscara cair por completo e enterrou qualquer fagulha de dignidade dessa quadrilha. Era um sonho meu chegar a diretor e quem sabe chegar a presidente da companhia. Mas, desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato. Pode ser comprovado. Eu passei lá na carceragem, lá em Curitiba, 6 meses preso lá. 6 meses dentro da carceragem. Até que resolvi fazer a delação do que tudo que acontecia na Petrobras, e não só na Petrobras. Isso está no noticiário, o que acontecia na Petrobras acontece no Brasil inteiro. Nas rodovias, nas ferrovias, nos portos, nos aeroportos, nas hidrelétricas. Isso acontece no Brasil inteiro. É só pesquisar. É só pesquisar o que acontece. Venezuela, Cuba e Moçambique acumulam dívidas de mais de 2 bilhões de reais em empréstimos concedidos no Brasil pelo BNDES. O dinheiro foi liberado pelo BNDES para financiar obras de infraestrutura na Venezuela, Cuba e Moçambique. Os contratos, estimados hoje em quase 14 bilhões de reais, foram assinados durante os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff. As parcelas das dívidas em atraso somam 2 bilhões e 300 milhões de reais, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, informação confirmada pelo banco ao Jornal Nacional. Essas operações funcionam da seguinte maneira: o BNDES desembolsa recursos no Brasil em reais para a empresa brasileira responsável pela obra ou pela exportação de bens e serviços ao país estrangeiro. Quem paga o financiamento com juros em dólares é o país que ganhou o empréstimo.
a Venezuela recebeu dinheiro para construir uma usina, um estaleiro e o metrô de Caracas. Cuba modernizou o porto de Mariel e Moçambique investiu no aeroporto e numa hidrelétrica. As obras nesses países foram realizadas pelas construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez, que confessaram participar de esquemas de corrupção no Brasil na Operação Lava Jato. Moçambique começou a atrasar as parcelas em 2016 e já deve 456 milhões de reais em valores atualizados. Cuba, 232 milhões. A Venezuela tem a maior dívida, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os empréstimos a esses países estão cobertos pelo Fundo de Garantia à Exportação, vinculado ao Tesouro Nacional. Mas como as perdas não estavam previstas no orçamento, o governo brasileiro teve que retirar no ano passado 1 bilhão e 300 milhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para devolver ao BNDES. Este especialista afirma que as operações eram consideradas de risco elevado. É o resultado de você ter emprestado com uma motivação principalmente política para países que tinham risco de crédito muito alto. Nós, contribuintes, fomos lá e botamos esse dinheiro de volta, com os impostos que a gente paga para o governo federal. Lula não conversava comigo sobre isso, sobre os valores. Sim. Ele não conversava. Ele só pedia uma sinalização do senhor. Mas eu quero ser muito claro. Eu, quando falava com o Novis e falava com o Marcelo, eu não dava a ele a opção de dar ou não dar. Ele dizia, é para dar. Uma determinação. Negociem, mas é para dar. Ele descarregava esses custos na estrutura, que ia naturalmente ter resultados menores e, consequentemente, terem PLR, que é a parte de remuneração variável, menores. Então, todo mundo estava querendo minimizar e eles lá. Tanto assim que eu me lembro uma vez que houve uma reclamação de Marcelo, que o pessoal estava muito ganancioso, queria que eu falasse com o Lula. E eu fui a ele e disse, chefe, eu sei que se eu me lembro como fosse hoje, eu sei que que é meu pessoal, está querendo o mínimo e o seu pessoal está querendo o máximo. Faça um trabalho com o seu pessoal, que eu vou fazer com o meu, para que eles possam efetivamente chegar a uma conclusão, procurando compreender que um precisa se aproximar do outro. Porque, no fundo, quero lhe dizer, no início, eles tinham uma postura de jacaré. Agora eles estão tendo de crocodilo. Então, estão muito mais gananciosos do que estava no passado. Então, estão muito mais agressivos para querer as ajudas maiores, etc, etc. Então, esse era o tipo, vamos dizer, quando eu conversava sobre o assunto, era mais nessa brincadeira, nesse conceito, no estilo que é o estilo dele. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema de se fazer política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, votos. Que eles queriam, ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. Quer dizer, o que me surpreende, lhe digo, e eu procurei colocar de uma forma muito clara aqui, mas infelizmente não pode se estender muito, mas eu quero ter a oportunidade de enfatizar. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa.
me incomoda isso. A presidenta Dilma criou 39 ministérios, deu um ministério a um afilhado de Sarney, outro para afilhado de Renan Calheiro, que é senador, outro para lá, outro para cá, e ela passou um bocado de tempo sem conseguir votar nada que ela queria no Senado, porque eles queriam mais. Ia para quanto? 80 ministérios, 90, 100? Não existe isso. O povo foi para a rua em junho, tá lembrado que o povo foi para a rua? Encheram aquela esplanada ali de estudante, desceu gente desempregado daquela periferia de Brasília, funcionário público, encheu aquela rampa. Em 15 dias, sem que o povo desse nenhum ministério, nenhum cargo, nada a eles, que o povo não tinha o que dar, só dando aquela pressão, aquele calor, em 15 dias, eles votaram mais do que em um ano Dilma dando tudo o que eles queriam. O que é que eu quero dizer com isso? A gente tem que botar a sociedade para cumprir o seu papel. Eu e a Marina somos os únicos candidatos que estamos dizendo da agora. A gente está mandando avisar pela imprensa. Eu chego em Brasília, aquele monte de jornalista disse, olha, avisa aí ao Sarney, ao Renan, ao Collor, que nós vamos chegar e que eles vão para a oposição. No nosso governo, conosco, eles não vão trabalhar. O Sarney já desistiu de ser candidato. Já partiu, né, de ser candidato. Você entendeu, não? Então, é preciso que tenha alguém que faça isso, entendeu? Senão não vai, senão não tem jeito. Fazer reformas com essa classe política que aí está, quem manda no Brasil é o STF e a classe política, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Nós somos reféns do Congresso Nacional e do STF. E acaba acarretando descrédito no Poder Judiciário e sem crença na justiça numa paz social. O que dá mais lucro no mundo no crime? Tráfico de maconha, de cocaína ou de armas? No mundo do crime, cara, eu acho que é a política. Acho que dá mais dinheiro. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Eu tive ontem com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Duran para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez e a fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. Nós somos a favor da corrupção. Quem não concorda conosco ou é a favor da corrupção, nós somos contra. Quem não concorda ou é a favor ou é corrupto. Isso não existe institucionalmente. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para deputado? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para senador? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro no judiciário? Que falta dinheiro para desembargador? Que falta dinheiro nos tribunais de justiça, onde eles vivem uma vida na babesca às nossas custas? Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para ministro? Para ministro do Supremo? Para ministro do STJ? Alguém aí já ouviu falar? Não só para ministro, vamos esticar. Alguém aí já ouviu falar que falta dinheiro para essa alta casta do funcionalismo público? E seus assessores muito bem remunerados? Alguém aí já ouviu falar que faltou combustível para levar parlamentar para cá ou para ali ou para acolá? Alguém aí já ouviu falar que algum deputado, seja estadual, seja federal, algum senador, deixou de sair porque não tinha um carro de luxo esperando na porta do órgão público pago com o nosso dinheiro? Não, né, gente? Sabe por quê? Porque isso não existe. Isso não existe. A alta casta do funcionalismo continua metendo a mão e tendo privilégios. É o Brasil dos privilégios. É privilégio de um lado e policial passando fome do outro. É privilégio de um lado para essa alta casta
do funcionalismo e criança morrendo por falta de respirador em hospital do outro. Então, vamos acordar, minha gente, vamos acordar. Passou de todos os limites, não dá mais. Tem que ter uma reforma. Que reforma? A reforma dos privilégios. Não dá pra corrupção não ser crime hediondo. É hediondo. Mata criança, mata idoso, mata quem sofreu um acidente. Corrupção mata.